som, dois, três, som. Certo. Bom dia a todos. Vamos começar mais um EBD, uma escola dominical, domingo de manhã aqui na Casa de Deus, como uma escola dominical, uma escola a cada dia que devemos ser para as nossas vidas. E vamos começar cantando essa primeira música, nosso tema, colocando em pé, que é o propósito de estarmos aqui. Vamos à escola aprender e estudar mais da palavra de Deus.
Jesus ser presente na escola, espelhando o seu santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Pode se assentar e vamos dividir as nossas salas, as crianças. Hoje os adolescentes ficam aqui, certo, pastor? Pastor, pode vir. Então as crianças podem ir para as suas classes, seus professores, os adultos permaneçam aqui. Tudo bem, meu irmão? Não, você vai para os adolescentes. Tivemos a honra ontem de ter o pastor Álvaro Pavan, Augusto Pavan, casado com a dona Luzia, eternos namorados, né? Palestrando ontem pra gente, tivemos um tempo bom de comunhão, e como eu mencionei ontem, ele é um dos pastores da Igreja Batista Bíblica do centro de Campinas, aquela cidade maravilhosa, e ele tem desenvolvido o ministério já há muitos anos, né? No nosso meio, no interior, em Orlândia, em Ribeirão Preto. Então, alguém com uma carga assim de ministério muito grande, experiente também em nos ajudar, né, com orientações, conselhos. E nós já estamos, claro, sempre próximos, dialogando, conversando, e tem sido um grande amigo, uma família amiga mesmo, tá? Então, pastor, seja bem-vindo em nosso meio. Pode chegar aqui. Rápido assim? Sem cerimônia. Estão querendo usar, tá aqui, fica à vontade. Eu vou usar o meu, pastor. Oi? Eu vou usar esse. Ah, você tá famoso, hein, meu? Já. Só que eu vou usar o microfone na mão. Não dá choque, não. Morrer fazendo batismo com um microfone desse na mão dentro da água. Por isso que eu perguntei. Aqui não é batismo, mas se der choque eu jogo ele no chão. Vocês vão perder o microfone. Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande estar com vocês, conhecer a igreja, o povo, né? Igreja não é prédio, né? Igreja é gente, não é verdade? Então é muito bom conhecer vocês, viu? O Tomé, já de muitos anos, né, Tomé? A gente se conhece. Na época que ele se envolveu com a obra de missões, eu não era o presidente, era o secretário executivo da AME, né? Da missão que ele faz parte até hoje. E nós estivemos ajudando na plantação do projeto lá em Lauro de Freitas. Foi a primeira vez que eu comi quiabo. Como é que chama aquela comida que é feita com quiabo lá na Bahia? Quiabo com carne moída e pimenta que... Sei lá como é que... Foi lá na casa do missionário. Tinha uma baiana cozinhando lá. Você estava lá também, rapaz. Como é que era o nome do missionário? Já morreu? Tadinho, né? Mas tá melhor que nós. Olha, eu gostei daquela comida. Eu era fã de quiabo já, né? Mas aquela comida, vou te contar, viu? Muito boa. E era interessante. À noite o Tomé me chamou e falou: vem cá, pastor, vê um negócio assim. Ele morava numa chácara, né? E aí a gente tinha uma vista de eu não sei que área aquela, mas você via os terreiros de macumba, de sei lá mais o que, umbanda, tudo. Era uma sexta-feira à noite, né? Tudo aceso. Eu fiquei impressionado, nunca tinha visto. Sabia que Salvador era talvez o berço do espiritismo, né? Mas nunca tinha visto daquele jeito. Impressionante, né? Então foi uma bênção. O Antônio eu vi nascer. Rapaz, tempo passa, hein, Antônio? Quando você nasceu, acho que eu tinha uns 15, 16 anos.
Você tem 53. Tinha 16 anos. O pai dele foi meu pastor durante um período, né? Depois eu vim para Santo André para trabalhar. Fui para o seminário, conheci a Dona Luzia, ou ela me conheceu melhor, né? E aí foi amor à primeira vista, nos casamos em 75. Faz tempo, hein, mulher? 44 anos. Né? Temos 3 filhos, até eu ia mostrar uma foto da família. À noite eu vou mostrar uma foto da família, acabei esquecendo agora de manhã. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês, né? Convivi também, como eu estava dizendo, com o Antônio, bastante tempo. Quando o irmão assumiu a AME, eu já não estava mais, né? Já tinha saído, né? Eu estava pastoreando uma igreja da Convenção em Ribeirão Preto, depois viemos para São Paulo, e de São Paulo para Campinas, estamos lá há 15 anos já. Em Campinas eu fui para substituir o pastor Natal, que é o fundador da igreja. Ele está lá até hoje, em 35 ou 36 anos, parece. Ele teve que ir para os Estados Unidos, ficou lá 1 ano e meio. E eu fiquei no lugar dele, e quando ele voltou, a gente já tinha decidido de começar o trabalho com os pequenos grupos na igreja. Eu já tinha me envolvido no estudo, na preparação disso. Ele ainda não, aí começamos e estamos lá até hoje. Hoje, na verdade, eu faço parte da equipe pastoral, mas eu não estou na liderança pastoral mais. Eu estou como missionário da igreja, na área de treinamentos, viajando. Estamos mais focados na América Latina, com dar o treinamento de pequenos grupos para as igrejas no Peru, na Bolívia, no Chile. Próximo semestre estamos abrindo em Costa Rica e República Dominicana também. E peço, inclusive, as suas orações nesse sentido, né? Bastante trabalho. Aqui no Brasil também tenho dado treinamento em várias cidades e igrejas. Então, o meu ministério hoje está mais focado nisso, né? Depois de quase 50 anos envolvido com o ministério pastoral, que eu comecei aqui em Santo André, com 19 para 20 anos, eu já estava fazendo parte ali da liderança pastoral da igreja, lá no Curuçá. É tempo, hein? Cansa, viu? Né? Aí você precisa tirar. Eu não estou tirando o ano sabático, não, estou tirando a semana sabática. Né? Eu comecei essa transição há 4 anos atrás. Cada ano eu me afastava um pouquinho da liderança, deixando o caminho para outros, né? E o ano passado, janeiro do ano passado, a gente efetivou, então eu estou só no quadro de missionários da igreja hoje, considerado como missionário da igreja lá, tá bom? Mas hoje é um dia especial, né? Não é, Bruno? Hoje é um dia especial, solta o bicho aí. Hoje é o dia do pastor. Todas as igrejas batistas do Brasil, especialmente as igrejas da Convenção Brasileira, comemoram o dia do pastor. Parabéns aí, Antônio. Parabéns, Tomé. Parabéns para mim, né? Que já tomei de ano sabático, de semana sabática, né? Mas é legal, né? E eu passei uma mensagem para alguns pastores amigos que me cumprimentaram, dizendo o seguinte, que pastor não é profissão, gente. Pastor é ministério. Pastor é chamado. Pastor é coração. Tem muitos pastores hoje que confundem a coisa, né? E acham que pastorado é ministério, não é, não, é profissão, não é não, viu? É coração, é chamado de Deus. Né? Quem entra no pastorado por profissão não fica muito tempo, não. Né? Ou ele se decepciona, ou ele vai decepcionar a igreja. Né? Por isso que a gente vê muitos escândalos. Né? E o pior é que o povo generaliza, né? Bota todo mundo no mesmo balaio, né? Mas, graças a Deus pelos pastores fiéis, firmes, chamados, que estão no ministério por terem sido chamados. Né? E esse Tomé, quantos anos já, Tomé? Você já era pastor em Manaus ou eu estou confundindo? Não era. Né?
Em Barretos. 24 com 19, 43 anos. Não. 33. Tá novo ainda. O Antônio, quanto tempo, Antônio? 31. Juntando nós três dá mais de 100, né? Ok. Vamos falar de um assunto muito importante hoje de manhã. Vamos seguir aí, então. Quando o Tomé me deu essa sugestão, Tomé, eu falei, graças a Deus, a mensagem está pronta. Eu preparei essa mensagem há mais ou menos uns 10 anos atrás. E ele deu exatamente esse título, não é, Tomé? Características da igreja primitiva que são indispensáveis na igreja de hoje. Vamos ler o texto? Atos, capítulo 2. Eu acho que todos conhecem, mas é sempre bom ler de novo, né? Não é porque a gente conhece que, não, já conheço o texto. Cada vez que você lê, você encontra uma coisa nova. Essa é a beleza das Escrituras, né? Por isso que ela é inspirada. A prova da inspiração bíblica é essa. Você lê 50 vezes como é que fala? 51ª. Eu estou ficando velho, né? Na 51ª você encontra uma verdade que você nunca tinha encontrado, né? Vamos ler do versículo. Você já colocou? Fui eu que coloquei. Você é esperto demais. Você é mais esperto que o teu pai, eu estou vendo, viu? É jovem, pronto, chamou de velho. Não tem como escapar, Tomé. A mulher lembra eu todo dia que eu estou ficando velho. Não tem como. Essa é a tradução que vocês usam, né? A corrigida fiel, tá? Vamos ler, então, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000, já era 120, né? Com mais ou menos 3.120, que bela igreja, hein? Já pensou começar uma igreja assim? 3.120 membros. Vamos para a segunda. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Interessante essa expressão, irmãos. Muito interessante, né? Vendiam propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Na verdade, a expressão correta aqui não é templo, é pátio do templo. Por quê? No templo, as mulheres não podiam entrar, só os homens. Crianças, muito menos. E não tinha capacidade para 3.000 pessoas lá dentro. Na frente do templo, no pátio, lembra onde Jesus expulsou os cambistas? É aquele lugar. Era o lugar reservado para expressões de profeta. O pessoal, eles se levantavam ali e pregavam ali, né? Tanto é que Jesus foi poucas vezes dentro do templo, acho que 2 vezes só. Uma outra vez na sinagoga, né? O povão não entrava. Quem entrava em templo era só os cabeçudos lá, os saduceus, os fariseus, né? Então é parte do templo, eles estavam na frente. As pesquisas dizem que no pátio do templo cabia 40.000 pessoas de pé. Era muito grande. É como um estádio de futebol hoje. Não é difícil imaginar, porque um estádio de futebol cabe até mais que isso, né? Muito bem. E faziam outra coisa, né? Partindo o pão em casa. Além do pátio do templo, onde se reunia o grande grupo, né? Toda a igreja. Nas casas,
eram uns pequenos grupos, não cabia muita gente, 20, 30 pessoas no máximo, não cabia mais que isso, né? E eles comiam juntos nas casas, né? Com alegria e singeleza de coração. Acabou? É até aí, né? Ah, não. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, interessante essa expressão também, irmãos, todos os dias, né? Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Coisa rara hoje, muito raro isso hoje, né? De repente é só de domingo que Deus acrescenta, né? Em muitas igrejas nem de domingo. Passa-se às vezes meses para que uma pessoa receba Cristo. Será que Deus mudou o seu método? Ou foi a igreja que mudou? É bom a gente pensar nisso, né? Tá bom? Ixi, já tem até o relógio ali avisando que hora que eu tenho que parar, né? Muito bem, mas eu estou enxergando aquele lá. Até que hora que vai, Tomé? Até 9h35. Ou 10h35. Brincadeira, tem 35 minutos só. Será que vai dar tempo? Muito bem. Mas acho que dá sim. Nós vamos ter que correr um pouquinho, né? Desculpa, estava deslugado. Vamos ver algumas características, né? Agora já está numa versão um pouquinho diferente da de vocês, né? Mas vocês vão entender. Todos continuavam firmes, eles estavam juntos, diz aqui a expressão do texto que vocês têm. Agora, isso é uma raridade nas igrejas atuais, né? Pessoas entram, mas tem uma porta do fundo da igreja que sempre fica aberta e pessoas saem. Percebem isso? As igrejas não crescem como deveriam crescer. Vai ano, passa ano, ganha 10, perde 5, né? Ganha 15, perde 10. Pessoas entram e saem. Alguns saem por motivos justos, mudaram de cidade, mudaram de bairro, numa cidade grande aqui, como essa região metropolitana, né? Se o camarada muda lá para a zona leste de São Paulo, como é que vai frequentar aqui? É complicado. Então, ele vai mudar de igreja por motivo justo. Mas tem muita gente que sai por coisinhas, por picuinhas, né? Porque se desentendeu com alguém, porque não gostou da mensagem do pastor. Sabe essas coisas, né? E o cara, não. Outros saem porque, não, lá não tem muitos jovens, os meus filhos estão crescendo, eu preciso de uma igreja que tenha mocidade. Então, ele vai para outra igreja. Lá a escola dominical lá não é grande coisa, as crianças, eu vou procurar uma igreja que cuida bem, porque ele não quer ter responsabilidade sobre os filhos, ele quer que a igreja cuide dos filhos dele, né? Então ele vai procurar outra igreja, né? Não é verdade, irmãos? Muito raro isso hoje em dia, né? Outra característica, então, sim, importante, para fecharmos a porta dos fundos da igreja, é necessário tomar alguns cuidados com os novos convertidos, gente. Nós temos que tomar cuidado com os novos convertidos. Temos que conservar os frutos da igreja. E isso vem através do discipulado. É discipulado que segura as pessoas na igreja. Relacionamentos, né? Bons relacionamentos. Igrejas não crescem rápido, vocês já perceberam isso? As igrejas demoram para crescer. Essa igreja, no capítulo 5, já fala, a igreja de Jerusalém, que mais 5.000 pessoas chegaram, né? Na verdade, é a única mega igreja citada no Novo Testamento, não tem outra. Só que Deus não ficou muito contente com essa igreja. Capítulo 8, ele manda uma perseguição, né? Lembra? Porque a mega igreja, ela acaba olhando para o seu próprio umbigo e esquece o que está ao seu redor. A mega igreja exige muito dinheiro para manter o seu patrimônio. Não é verdade? E ela começa a olhar só para si. Deus mandou uma perseguição na igreja de Jerusalém que botou todo mundo para fora. Lê lá no capítulo 8, versículo 4. Lucas registra assim: só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Se considerar que Matias era um dos 12, então ficaram 12 apóstolos.
pensando numa família de 10 pessoas, que naquela época era comum, filhos, enteados, né, funcionários, empregados, escravos, no mínimo 10 pessoas tinha em cada família. Ficou uma igreja de 120 pessoas. Está bom demais, né? E todos, a Bíblia fala, todos saíram de Jerusalém. E por onde iam, o que faziam? Anunciavam a palavra. Eles não estavam fugindo da perseguição. Quem foge de perseguição, fecha a boca e fica quietinho no seu canto. Não quero que ninguém saiba que eu sou cristão, que senão eles vão me matar, vão me prender, vão me pegar os bens. Não. Eles entenderam o recado de Deus. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Fazia 5 anos que eles estavam só em Jerusalém. Até o capítulo 8, a palavra igreja está no singular. Existia uma só igreja. A partir do capítulo 8 é dito, as igrejas se multiplicavam. Interessante isso, irmãos. Grave isso. Como o nosso tempo é curto, temos que avançar. Apenas 1/3 das igrejas em todo o mundo, aliás, 1/3 das igrejas em todo o mundo não passa de 50 membros. E isso em todas as denominações. Estamos falando de todas as denominações. 1/3 passa de 150. Não passa de 150 membros. Então nós temos aí 66%, quase 70% das igrejas que não conseguem crescer mais que 150 membros, em todo o mundo. Apenas 28% cresce além de 150 membros, 5% além de 350 e apenas 1% passa de 1.000 membros. Me parece que não é plano de Deus isso daqui, viu? Me parece que o plano de Deus é multiplicação de igrejas e não apenas de pessoas. São poucas igrejas grandes no mundo que têm essa visão de se multiplicar em igrejas e não apenas em... Aproveitar o pessoal que está chegando para multiplicar igrejas e não apenas pessoas. Muito interessante isso daí. Vamos passar para frente. Qual outra característica eles tinham? Eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos. Tem tudo a ver com o discipulado isso daí, gente. Ninguém segue algo se antes não aprender sobre aquilo. E discipulado não se faz em classes como essas daqui. Discipulado é individual. É 1 a 1. É gastar tempo com a pessoa. Pensando nisso, igreja tem tudo a ver com discipulado, gente, tá? A ordem de Jesus no início da igreja era esta, né? Ir, fazer discípulos. Batizar e ensinar a obedecer. Essas duas coisas aqui, ó, fazer discípulos e ensinar a obedecer, tem a ver com discipulado, né? É interessante, Tomé, Antônio, você não encontra um texto na Bíblia que manda você ir plantar igrejas. Não tem nenhum texto. A ordem é fazer discípulos. Por quê? Quem sai para plantar igreja somente, não é certeza, não é seguro, não é garantido que ele vai ter discípulos. Né? Ele foi para plantar igreja, então ele quer pessoas, ele vai alcançar pessoas, tem lá 40, 50, 60, ele deixa lá, vai para outro lugar, põe um pastor lá. Está plantando igreja, mas ele não está fazendo discípulos às vezes. Porém, quem sai para fazer discípulos, com certeza vai ter uma igreja. É seguro, isso é garantido. Ele vai ter uma igreja. Interessante isso, irmãos. Mateus 28, então, a grande comissão que nós conhecemos, né? Ide por todo o mundo, né? E fazei discípulos de todas as nações. Essa era a ordem, né? Parece que a visão missionária mundial inverteu essa ordem, né? Ide plantar igrejas, né? Por isso que a gente não cumpriu a tarefa até hoje.
Estamos só plantando igreja, mas não estamos fazendo discípulos de todas as nações, né? E a tarefa inacabada. À noite eu vou falar um pouco sobre isso. A tarefa inacabada. Interessante que em Mateus 28 a ênfase é sobre a obediência. Ensine-os a obedecer. A ênfase está na obediência, a ênfase não está no ensino. Eu costumo dizer que quem aprende a obedecer nunca terá dificuldades em aprender. Quem não aprende a obedecer, ele sempre vai contestar o ensino que está sendo dado. Ah, eu não concordo com o pastor. O senhor vai desculpar, mas eu não penso como o senhor. Já ouviu isso daí? Por quê? Ele não aprendeu a obedecer. Se você aprende a obedecer, a cabeça fica aberta para o ensino. É claro que você vai filtrar, né? Há filtros, porque você não vai aprender de todo mundo, você vai aprender de quem realmente está falando a verdade. Se o cara está falando a mentira, não serve para você. Você filtrou aquilo, né? Mas você não tem dificuldades para aprender. Você é obediente. E quando o ensino vem da palavra, como é que você vai desobedecer? Né? Não tem jeito. E outra coisa importante, eu não sei se eu gravei isso. Ah, não gravei. Outra coisa importante aqui é o seguinte: quando a ênfase da igreja está no ensino, o foco está no professor. Por isso que a gente se vangloria. Na minha escola dominical eu tenho bons professores. O foco é o professor. Quando a ênfase está na obediência, o foco é Cristo. É diferente. O professor passa a ser apenas um instrumento para ensinar a verdade. Tomé, me arruma um pouquinho de água, por favor. Seguindo, terceira característica dessa igreja. Eles viviam em amor cristão, estavam juntos, né? Isso tem tudo a ver com os mandamentos recíprocos. Eu vou mais para frente falar rapidamente nos mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros da palavra, né? Perdoai uns aos outros, amai-vos uns aos outros, carregai carga, exortai-vos. Tem 30 e tantos mandamentos recíprocos. Eu vou falar sobre eles. Vivendo em amor cristão. Quando você considera o outro superior a si mesmo, né? Ninguém deve se sentir superior ao outro. Pelo contrário, o amor cristão nos faz servos. Lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos? Aquilo lá era a tarefa de escravo. Era escravo que fazia aquilo. Quando você chegava na casa de alguém, por causa que não tinha... as ruas não eram asfaltadas, não tinha, era tudo terra. A primeira coisa que a pessoa fazia quando você chegava, tinha alguém já com uma bacia, uma toalhinha para lavar os seus pés e as suas mãos. Isso era, toda casa acontecia isso. E Jesus fez isso. Por isso que Pedro, né? Pedro era incrível, né? Ele falou: não, o senhor não vai lavar, eu vou lavar o seu. Não. Aí Jesus falou para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então dá banho, senhor, lava tudo, né? Pedro queria, lava tudo, né? Tem a ver com amor cristão, gente, né? Nós vamos falar mais para frente sobre isso, tá? Outra coisa que faziam, partindo o pão juntos, né? Novamente, o amor cristão. Sabe que quando você come junto, isso é manifestação de amor? É interessante. A refeição, né, a comida, tem um poder tremendo, né? A ciência prova que quando você está comendo, a cabeça abre. O Antônio, nessa área aí de comércio, ele entende. As grandes decisões de comércio, de contratos, de compra e venda, são decididas numa mesa de restaurante. Sabia disso? Os empresários vão comer juntos, porque numa mesa comendo, a cabeça abre. É mais fácil. Então é a prática dos uns aos outros também, né? Comer junto,
Foi gostoso ontem o jantar, né? Muito bom. Mas tem essa prática constante. Convide pessoas para comer na sua casa. Interessante, Jesus se convidava, né? Ô Zaqueu, desce, eu vou para a tua casa. Zaqueu só queria ver Jesus, ele não queria mais nada. E como ele não convidou, Jesus se convidou. Falou, eu vou lá para a tua casa. E quando Jesus chegava na casa, aonde se encontrava Jesus? Ao redor de uma mesa. Pode olhar, pode ler todos os textos. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, por que a irmã Marta, né? Marta ficou tão, né? É Marta ou Maria que ficou na cozinha? Foi Marta, né? Às vezes eu confundo as coisas. Marta ficou lá preparando as coisas para Jesus, que sabia que ele gostava de comer. Eu estou achando que essa visão que se passa de Jesus está errada. Jesus era gordinho, que nem o pastor Antônio. O homem comia, viu? Ele gostava de comer. Mas aí o pastor Roberto Lai, que é o presidente do MIC Brasil, ele é alto, acho que mais alto que você, e gordo, forte, deve pesar uns 130, 140 quilos, mais ou menos. Quando ele falou isso, né? Ele falou assim, só que Jesus andava o dia inteiro e você não anda. Ele não era gordo, não, ele queimava a gordura. Eu acho que é isso daí que falta para nós, viu? Mas Jesus era assim, né? Ele gostava de estar junto, comendo junto, né? Participando da mesa. Né? Interessante isso, uma igreja que parece que seguiu os passos de Jesus, acho que aprenderam com Jesus, né? Seguiu os passos de Jesus. Outra característica dessa igreja, fazendo orações. Interessante, irmãos, que tem tudo a ver com os encontros nas casas, isso daqui. Lá no templo, no pátio do templo, não dava para fazer muito isso. Mas nas casas, eles compartilhavam orações, compartilhavam pedidos de orações. É interessante, como é importante você saber o que o outro está precisando e orar pelo outro. E o outro orar por você. Né? Ter essa comunhão, muito interessante. Lembra quando Pedro estava na prisão e aí o anjo o libertou? Para onde ele foi? Para uma casa. O que eles estavam fazendo na casa? Orando. E orando por Pedro. Até que quando a menina abriu a porta lá e viu Pedro, ela levou um susto. Falou, mas tão rápido, Deus respondeu rápido demais. E era Pedro mesmo. Ela foi lá dentro, ela não deixou Pedro entrar. Lê lá o texto. Ela correu lá de fora. Eu acho que ele está aí fora já. Deus já respondeu a nossa oração. Né? E era Pedro mesmo. Né? Muito interessante isso, irmãos. Né? Tem a ver com esse momento nas casas, com os relacionamentos nas casas. Outra característica, todas as pessoas estavam cheias de temor. Lembra o texto lá? Fala. Os apóstolos, e isso tem a ver com a manifestação dos dons. Os apóstolos faziam maravilhas e milagres e o temor tomou conta deles. Gente, para uma igreja ser uma igreja cheia de temor, ela tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Tomé, você não pode controlar esse púlpito. Quem controla aqui é o Espírito Santo. Se você quiser controlar, Antônio, se vocês quiserem controlar o púlpito, o Espírito Santo não age. Pastor Sérgio Queiroz, eu gosto muito dele. E ele é amigo da minha filha, Priscila, que trabalha no Hagai, ele é um dos monitores do Hagai. E ele falou uma vez uma coisa impressionante. Ele é procurador do Estado na Paraíba. A igreja dele é na capital, em João Pessoa, uma das maiores igrejas do Brasil hoje. Quando ele estava no início do ministério, dividindo o tempo com o trabalho e com a igreja, né? E a igreja não crescia, a igreja não ia, tal. E ele ali querendo que... Aí um dia, diz que ele estava em oração, e Deus falou claramente para ele, Sérgio, a igreja não cresce é por causa de você. Sai da frente e deixa eu agir na igreja. Você quer ser o protagonista. Você é o inteligente, você é o que sabe tudo, você é o melhor pregador, você faz a melhor mensagem, sai da frente, deixa eu agir. Diz que ele ouviu claramente isso daí. E ele pediu perdão para Deus. Depois daquele dia,
Recentemente eu li um livro da vida do pastor Paul Yong-cho da Coreia, a maior igreja do mundo, né? Quase 1 milhão de membros. Hoje está em queda por causa do filho dele. O filho dele fez besteira na igreja e envolveu o pai. Pior é isso. Quase foi preso. Com quase 90 anos de idade, o homem ia ser preso por causa do filho. Roubou a igreja. Você acha que pode um trem desse? O diabo é astuto, né? O filho, rapaz, comprometendo o pai. E ele disse que no início do seu ministério, quando ele percebeu que Deus estava realmente fazendo uma obra maravilhosa, a igreja estava se multiplicando, ele caiu de joelhos um dia, muito humilhado, muito quebrantado, e falou: Deus, eu nunca quero subir naquele púlpito sem a tua presença comigo. E disse que ele sentava aqui no banco, ele não sentava na plataforma, ele ficava no banco aqui, e o dirigente lá, antes de chamá-lo, ele estava orando aqui: Senhor, vai comigo, senão eu não vou. Vai comigo, senão eu não vou lá. E ele disse que teve vezes que não subiu. E ele falou: continua cantando. Eu só vou quando Deus me mandar. A gente confia demais na nossa própria experiência, né? Antes, de verdade, essa mensagem está preparada faz tempo. Eu mudei ela um pouquinho para adaptar aqui. Mas eu não podia pensar, não, tranquilo, já estou com a mensagem pronta. Eu não posso pensar isso, né? Eu falei brincando no começo, né? Eu orei muito para trazer isso para vocês. Eu não quero fazer na minha capacidade, né? Então, por favor, deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar no seio da igreja. Os dons espirituais precisam se manifestar, né? E a capacidade é dele, é ele, é o Espírito quem dá os dons, né? Conforme a necessidade da igreja. Mas vamos em frente, que o tempo está passando. 7ª característica: eles estavam juntos, unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. De novo, os mandamentos recíprocos, que nós vamos na sequência ver, tá bom? Outra característica da igreja, né? Juntos, unidos, né? Mais uma: vendiam propriedades e até outras coisas, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Aqui é uma situação muito peculiar à igreja de Jerusalém. Não pensa que isso vai acontecer hoje em dia de uma maneira assim, aberta e tranquila. Eu já vi pessoas fazerem isso. Lá em Orlândia, fui pastor lá há 22 anos, eu vi um membro da igreja chegar, está aqui, uma casa. O cara deu uma casa para a igreja. Eu já vi ele fazer isso. Sabe por que ele deu a casa? Porque Deus respondeu um pedido de oração dele. E ele prometeu: se o senhor fizer isso, eu vou doar uma casa para a igreja. Na família da esposa, havia uma enfermidade de gerações. E começou a manifestar-se naquela geração. E ele tinha um filho. O sobrinho pegou a doença. Dois sobrinhos deu, só nos homens. Nas mulheres não manifestava. Isso foi descoberto no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Foi uma enfermidade rara, de 5 em 5 gerações se manifesta, só nos homens. E ele foi diante de Deus. Ele tinha um filho. Senhor, livra meu filho. Se o Senhor livrar, eu dou uma casa para a igreja. E Deus fez. É raro, né? Aqui não, aqui era comum. Mas por que estava acontecendo isso? Rapidinho. Aqui é uma foto de Jerusalém que se imagina, né, uma imagem, né, não é uma foto, na verdade, é uma imagem, né, que como era Jerusalém. Aqui está a parte do templo, né, aqui o pátio do templo, olha o pátio do templo como era grande, né? Os muros de Jerusalém, está vendo aqui, ó, né? Lembre-se de uma coisa: quando a igreja foi implantada, estava se comemorando que festa? Alguém lembra? Que festa se comemorava em Jerusalém? Que até libertaram o Barrabás e seguraram Jesus. Páscoa. O que acontecia na Páscoa em Jerusalém?
vinha gente de todo lado. Vinha gente, todo mundo vinha para Jerusalém, não cabia, o povo não ficava aqui dentro. Onde o povo ia ficar? Aqui fora. Eles armavam tendas, vinham com seus camelos, vinha gente. Lembra que Filipe foi pregar para o eunuco? Lá da África, o cara veio da África, da Etiópia. Vinha gente da Ásia Menor, vinha gente de todos os cantos para Jerusalém, os judeus que viviam em outros países e os prosélitos. Eles vinham adorar em Jerusalém. Traziam as suas caravanas, traziam mantimento, traziam as suas tendas e armavam as tendas aqui, ao redor de Jerusalém. Opa, fugiu. Voltou. Trabalha comigo, meu amigo. Trabalha contra mim, não. Brincadeira, né? Então, eles armaram tendas aqui. Quando aconteceu tudo aquilo, né? Eles começaram a ouvir o evangelho na sua própria língua, no seu idioma. Né? Olha, o que está acontecendo? Esses caras não sabem falar nem direito o aramaico, né? O hebraico falava aramaico, né? Agora vai pregar na minha língua. O cara ficou encantado com aquilo. Né? Não, eu não vou embora, não, vou ficar aqui. Vou ver o que está acontecendo. Né? Dentre aqueles 3.000, muitos que se converteram eram os que estavam aqui. Ó. Ficaram lá. O que começou a acontecer? Começou a acabar o mantimento. Começou a acabar a comida. Aí o que a igreja fez? Se mobilizou e mantinha eles aqui. Dava comida para eles ficarem mais um pouco, aprenderem, foram discipulados. De repente, alguns ficaram ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, mais do que esperava, e nesse tempo eles cresceram espiritualmente para voltar para os seus países e começar a evangelização lá nos seus países. Né? Então, é uma coisa rara, específica da igreja de Jerusalém, que não quer dizer que precisa acontecer também hoje, porque havia um motivo especial para acontecer. Mas acontece, gente. Né? Voltando ao ensino, né? A característica da igreja, né? Vendiam propriedades, dividiam o dinheiro, de acordo com a necessidade de cada um. Eu me lembro uma vez, na construção do templo lá em Orlândia, o Tomé conhece, o Antônio conhece lá. Nós tínhamos um prédio pequeno, aí compramos o terreno ao lado, construímos um prédio maior, está lá até hoje o prédio. Nós fizemos uma campanha que chamava Santa Convocação, acho que era o nome que a gente dava. De 2 vezes por ano, a gente marcava uma data que as pessoas traziam utensílios para a igreja, ou que não estavam sendo usados, ou que Deus tocava no coração dele para dar. Apareceu até porco. Um chacreiro, né, que não tinha nada, ele olhou assim, não tem nada. Espera aí, eu tenho esse porco aqui, eu vou dar esse porco para a igreja. Né? E deu. Né? A igreja comprou o porco, pagou o porco e fizemos um almoço lá. Né? Apareceu violão, apareceu fogão, geladeira, de tudo, gente. E pegava aquelas coisas e vendia e usava na construção. Né? Fizemos chamava Campanha das Tribos, lembra? Isso eu aprendi com o pastor Raimundo aqui no Curuçá. As 12 tribos de Israel, pegamos a igreja devia ter uns 150, 180 membros naquela época, né? Já não cabia no prédio velho. Então, ficava, acho que, 12 a 15 pessoas em cada tribo, tinha o nome da tribo, né? E eles tinham a responsabilidade de, durante o mês, arrecadar um limite lá que a gente estabelecia, né? R$100, R$200, R$300. O povo fazia de tudo, gente. Né? Fazia pão para vender, fazia... Sabe, teve uma mocidade lá, uns adolescentes, nós vamos começar a lavar carro. Todo sábado você encontrava 2, 3 lavando o carro, pegando dinheiro e dando para a campanha. Né? E assim construímos o prédio lá. Né? Todos os meses entrava ali um valor considerável, porque o povo começou a dar, não do seu dinheiro, do salário, né? Que às vezes é contadinho, né? Não dá para... Você já dá o dízimo, dá a promessa de fé.
eles começaram a trabalhar e o que eles ganhavam, eles davam, além do trabalho que eles já tinham. Interessante. É isso daí, é mais ou menos isso daí, gente, né? Uma característica que faz da igreja ser igreja, né? Muito bem. Passando em frente, todos os dias, a nona característica da igreja. Se reuniu no pátio do templo, nas suas casas partiam pão, né? Participavam das refeições com alegria e humildade, né? É uma igreja com dupla maneira de celebrar. Todos os dias. Aonde? No pátio e nas casas. Dupla maneira de celebrar. A maioria dos cristãos hoje em dia querem celebrar só aqui, no prédio da igreja. Domingo à noite, voltam para casa e aquilo que aconteceu aqui no domingo não se reflete na sua vida durante a semana. De segunda a sábado é outra vida. Aí no domingo, põe a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Celebrar. Segunda-feira, Bíblia na estante, às vezes nem abre para ler durante a semana, e é outra vida. Será que é essa a igreja que Deus quer? À noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. Dupla maneira de celebrar. Nós costumamos dizer no Ministério em Células que é uma igreja de duas asas. Ela tem o pequeno grupo e tem o grande grupo. Aí ela consegue voar. Com uma asa só, a igreja não voa bem. Nem é só o pequeno grupo, nem pode ser só o grande grupo. Tem que ser equilibrada. Uma igreja que tem duas maneiras, né? Ela celebra na casa, ela celebra no pátio do templo. Essa era a igreja do Novo Testamento ali, né? Uma comunidade de pequenos grupos e uma comunidade corporativa do grande grupo, né? Essa é a igreja equilibrada, que funciona bem, que Deus quer ver, que vive um estilo de vida. Gente, cristianismo não é religião, por favor. Cristianismo é estilo de vida, é maneira de servir, né? A religião foi criada pelos homens, Deus não criou religião. A palavra até é bonita, né? Tem o sentido de religar, tudo bem. Estamos sendo religados com Deus, tudo bem. Mas Deus não criou religião, isso é invenção humana. Ele criou o cristianismo, que é o estilo de vida, né? Louvavam a Deus por tudo, a 10ª característica. O tipo de igreja era exatamente o que Deus estava sonhando. O que estava acontecendo ali era o que Deus queria. E eu fico pensando, quem ensinou eles a fazerem isso? Era uma igreja nova, recém, estava nascendo a igreja. Onde eles aprenderam? Foi natural, foi espontâneo. Era a presença do Espírito que fazia aquilo. Só que os discípulos tinham aprendido algumas coisas com Jesus, né? Jesus tinha 2 campos de ministério, as casas e as ruas. Jesus não tinha gabinete pastoral, escritório. Até que ele dizia, ó, você quer me seguir? Tudo bem, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Lembra que Jesus falou isso para um grupo que queria seguir a Jesus? Você pode vir, mas se prepare, né? E Jesus era assim, das casas para as ruas. E depois das ruas para as casas. Esse era o campo ministerial dele, né? E essa era a igreja que estava acontecendo, né? O louvor era constante, né? Eles haviam aprendido com Jesus. Jesus foi o mestre, né? Qual foi o resultado? Na sequência, o último versículo que nós lemos, eles eram estimados, caíam na graça. Quer dizer, a igreja começou a cair na graça. Diz o texto ali em Atos que até os sacerdotes começaram a se converter, porque eles ficaram impressionados com aquele movimento, né? Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.
Eles eram integrados à igreja, né? Esse foi o resultado abençoado, né? Aí, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que... E, gente, isso é impressionante. Todos os dias acontecia. Hoje, nós vivemos um tipo de igreja que as coisas não acontecem mais assim, né? Eu estive fazendo o módulo numa igreja, o módulo de transição da igreja para os pequenos grupos no Chile. E vinha um irmão do norte do Chile, lá do deserto do Atacama, Copiapó é o nome da cidade, a capital daquela região. 800 quilômetros, ele vinha para Santiago fazer os módulos, eram igrejas presbiterianas. E no último módulo foi: o pastor, não posso vir, não tem jeito, tal. Falei: por que a gente não faz os módulos lá na sua igreja? Falei: o irmão vai lá, vou sim, tá bom, marcamos para ir. Cheguei lá, uma igreja centenária, Antônio, quase 160 anos de existência, presbiteriana. Aquela construção de adobe, não é de tijolo, de adobe. As paredes descascavam, você via o barro ali, né? O pastor já tinha melhorado bastante. E ele, quando eu conheci ele, quando fui a primeira, que eu só conhecia o presbítero que vinha fazer, né? Pastor Cleto, ele é brasileiro, está lá já acho que uns 12, 13 anos como missionário lá. Quando eu conheci ele, o cara fantástico, gostei demais dele. Ele falou: pastor, quando eu cheguei aqui, há 11 anos atrás, fazia mais de 10 anos que a igreja não tinha um batismo. Um batismo. Você pode imaginar isso? Isso é igreja? É qualquer outra coisa, menos igreja, né? Ele já estava com um grupo um pouco maior, já tinha começado os pequenos grupos lá, do jeito dele, né? Com a visão de ir para as casas, né? Esse irmão que ia fazer o módulo lá em Santiago era um dos mais entusiastas, né? E recente eu recebi notícias de lá que estão em vento em popa, né? Uma cidade com mais de 200 mil habitantes, né? A igreja tinha, quando ele chegou, tinha 6 membros. 6 membros. Ele estava já com um grupo de quase 60 quando eu cheguei lá, né? Já estão passando de 100, graças a Deus, né? Cada dia o Senhor acrescenta. Gente, como que Deus vai acrescentar cada dia? Aqui no prédio não vai, porque a gente não está aqui todo dia. Aonde Ele vai acrescentar cada dia? Na sua casa, no seu trabalho, na universidade, na escola, com seus parentes, com seus vizinhos, vivendo igreja de segunda a domingo. E não vivendo igreja apenas no domingo. Se você viver a igreja de segunda a domingo, você vai conseguir ganhar almas para Cristo. E Deus vai acrescentar cada dia. Mas nós perdemos um pouco dessa visão, né? Aí, falando rapidamente, dá para aguentar mais 5 minutos? Dá? Rapidamente, os mandamentos recíprocos, como eu disse, são mais de 30, né? Nós dividimos eles em... Opa, falhou. Foi? Sim. Nós dividimos eles em 4 grupos de mandamentos recíprocos. Os primeiros, os que valorizam os relacionamentos, né? Veja aí a relação: amem-se uns aos outros, prefiram-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros. E mais, cuidai uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros e consolai-vos uns aos outros. Eu não contei, são 9, se não me falha a memória, né? Não, são 8. 8. Né? 8 grupos de mandamentos recíprocos que vão valorizar os relacionamentos. Se a igreja vive com inveja uns dos outros, não julguem uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e nem devorem. Tem um texto que fala isso: mordei-vos e devorai-vos, né? Paulo fica bravo com a igreja, né? Tem mais: não provoquem uns aos outros, não mintam uns para os outros, confessem os vossos pecados uns aos outros. E aqui está um grande problema nosso, né? A gente só confessa pecado para o pastor, é verdade? Em particular, com sigilo,
E aí do pastor se pregar sobre aquele assunto, o membro vai embora da igreja. A gente recriou na igreja evangélica o costume da igreja católica, confessionário. Só confessa para o padre lá, né? Aqui só confessa para o pastor. Está errado, irmãos. É um ao outro. E o texto de Tiago, alguém se lembra do complemento desse texto? Confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, para que? Para que sareis, para que sejam curados. Porque muitas pessoas vivem a vida pedindo libertação e cura de uma enfermidade que nunca acontece. Está aí a resposta. Não se confessa. Quando muito se confessa a Deus, mas tem gente que nem para Deus confessa. E aí não tem cura. Perdoai-vos uns aos outros. Para evitar a infecção no corpo de Cristo, gente, está aí os mandamentos, né? Tem mais um grupo, mandamentos que contribuem para o crescimento do corpo, né? Edifiquem-se uns aos outros, exortai-vos, ensinem, encorajam, aconselhem e cantem uns para os outros. O louvor tem esse princípio de crescimento. Às vezes a gente pensa que quando a gente está cantando, Deus está sendo, vamos dizer, o único alvo e objetivo. Não! Nós também somos alvos e objetivo do cântico. Nós estamos crescendo. E quando você cantar, peça a Deus para fazer isso em você. Né? Então, e terminando, a meninada está chegando, acho que é sinal que tem que parar, né? É assim? Mandamentos que contribuem para o crescimento, admoestai-vos, vivam em paz, mantenham a comunhão, tenham a mesma atitude uns para com os outros, né? E encerramos com este aqui, mandamentos para o serviço mútuo, né? Sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, hospedem uns aos outros. Obrigado pela hospedagem, viu? Foi muito boa, eu dormi que nem... Nossa. Sejam bondosos, orem uns pelos outros, nós somos membros uns dos outros. Amém? Esses mandamentos, se colocados em práticas no seio da igreja, vai ajudá-los. Vamos aprender com a lição de Jesus, gente? Interessante esse estudo aqui. Eu, lendo um livro, eu peguei essa estatística, esse estudo. Se você lê o Novo Testamento e faz a pesquisa, 49% do tempo de Jesus era gasto com os 12. Em particular, isso é discipulado. Isso é gastar tempo com as pessoas que são importantes. 51% era gasto com o público. Mas lembre-se, quando Jesus estava falando com eles, os 12 estavam juntos, aprendendo. Jesus cuidava deles no discipulado e depois levava eles para a prática, para ver como se faz, né? Então o ministério de Jesus estava focado em 2 espaços bem definidos, as ruas e as casas. E isto é o que nós precisamos começar a fazer. E olha, isto era intencional, não era ocasional. Jesus tinha essa intenção. São características da igreja primitiva que nós precisamos ter hoje. O tempo foi curto, eu falei rápido demais, não sei se vocês pegaram tudo, mas o material está aí, né? O Bruno depois, se quiser, pode mandar para vocês, viu, Bruno? Isso é disponível para a igreja. Já está? Olha aí, já está no WhatsApp, já está para você. Abre em casa, estuda de novo, porque a gente não grava tudo, viu? 10% do que eu falei vocês vão lembrar, talvez nem isso, né? Então fica lá para você analisar, estudar, ver os mandamentos recíprocos, o que é que você está fazendo, o que é que você não está fazendo. Essas características da igreja primitiva, use isso como modelo para a sua vida. Não pensa assim, se a minha igreja fosse assim. Você é? Se você não é, a igreja não será. Normalmente a gente quer passar responsabilidade ou dividir responsabilidade com mais alguém. A responsabilidade é sua. Comece com você.
Se você não é, sua igreja não será. Tá? Ok? Deus abençoe. Amém? Tomé? Contigo? Bruno? Eu pedi água e nem bebi, hein? Agora que eu estou lembrando. Como eu falei, pastor, já está lá no Face, no WhatsApp, porque a gente tem a transmissão ao vivo, então as pessoas, alguns já estavam assistindo de casa, de onde estavam, mas está lá. Inclusive, o nosso site está sendo reformulado e já tem o link direto para as transmissões e os últimos cultos que estão tendo, então consegue acessar por lá também. E como ele estava falando para a gente, é bom a gente sempre estarmos aprendendo e sempre estarmos dispostos a obedecer para poder aprender. E é isso que a gente vai cantar agora. A gente acabou mudando a música de última hora para se adequar à palavra e a gente reforçar um pouco o aprendizado, que fala, não a minha vontade, mas a tua. Vamos colocar em pé, cantar essa música. Só no meu aqui não atualizou, mas tudo bem. Atualizou. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua. Faz a minha vontade obedecer. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Põe a tua vontade no meu coração. Pode se sentar? Que é uma verdade que a gente tem que ter nas nossas vidas, de obedecer por amor, por obediência ao Pai. Tanto é que, peço desculpa, eu esqueci de falar do momento de recolhimento de dízimos e ofertas aqui, mas as crianças estão obedecendo, aprendendo e ensinando os adultos. Está na hora do recolhimento, adultos, venham. Obrigado pelas crianças, por me lembrarem que eu tinha esquecido. Mas é isso, vamos continuar com a programação. Pode passar, volta o próximo slide.
Que eu tô sem o... Ou consegue passar aí, pastor? Não, volta. Na verdade, tem uma apresentação das crianças agora. Lúcia. Acima de tudo, certo sempre. Sonhe o sonho de Deus para todos. Tem coragem de ser atuar todo o tempo. Ai, constantemente. Eu sei o Além da apresentação das crianças, tem um vídeo que já foi preparado anteriormente, lembrando e homenageando também os pastores, com os 4 pastores numa fase de transição, o pastor Mark nos Estados Unidos, o pastor Geraldo em transição da vida, mas ainda continua a nossa homenagem esse ano para os 4 pastores. E toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. Mistério, expressão, vida e luz, o Senhor.
Então essa é a homenagem pelos pastores da nossa igreja aqui, que possam continuar abençoando e que possam ter outros pastores também, aprendendo, obedecendo, e que Deus possa continuar abençoando. Hoje também o pastor Alvo aqui, agradecemos pela presença. E queria chamar a Damares agora do nosso relatório, e no final chamo os pastores aqui, tá bom? Só um minutinho. Hoje tivemos 22 pessoas aqui na sala dos vencedores, 4 na sala da Joia de Cristo, 3 soldados e foram um total de 4 professores, dá um total de 33 pessoas. E essa semana, fala do aniversariante, que Obrigado a Deus pela vida da irmã Maria de Socorro, continue abençoando, dando-lhe força, dedicação, que ela possa, confiando no Senhor, vencer as dificuldades do dia a dia, as batalhas, e que as bênçãos sejam abundantes na sua vida, como também dos filhos, e que ela possa sempre, a cada momento, olhar para o Senhor. Obrigado pela vida da irmã Maria Socorro. Nós louvamos pelo tempo que ela está aqui conosco, o seu amor para com a obra e tudo aquilo que ela tem influenciado nossas vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E continuando os nossos avisos aqui, nossa escola dominical, todo domingo às 9h30, aprendendo com obediência. E à noite, nosso culto de louvor e adoração às 19h, hoje à noite, se Deus quiser. Lembrando que hoje à noite nós teremos uma ceia aqui à noite. Então, aqueles que desejarem participar, é um mandamento do Senhor para que possamos ter um partilhamento do pão, a comunhão e lembrar da morte de Cristo por nós, para que pudéssemos viver com Ele um dia eternamente. Sábado que vem teremos reunião de oração com a Silma coordenando esse Ministério Kadosh, às 16h no sábado, dia 15 próximo, tá? Continuando também, nós temos ainda o nosso desafio do projeto de construção. Já está a todo vapor a obra lá com barro, toda a escavação que já teve nas últimas semanas, e agora as fundações, concreto para lá e para cá, tijolo, conversas com o vizinho para colocar um muro ali, aqui, mas enfim, a obra continua. Nós traremos mais novidades, mais fotos. Um dia poderemos ir lá ver como é que está acontecendo. Quando passar um pouco a fase do barro, vamos lá todo mundo juntos fazer uma oração e celebrar aquele momento de construção. Mas continua o desafio: como podemos colaborar cada vez mais para que esse projeto continue e saia do projeto, mas passe para a execução e possamos construir o prédio cada vez mais e possamos agregar mais pessoas, conquistar as pessoas do nosso bairro, nossa Judéia, Samaria, até os confins da terra, através da nossa igreja. Então, continue orando, continue buscando colaboradores para esse projeto. E o desafio, o compromisso que nós tivemos para domingo passado continua. Se vocês ainda têm o desejo de participar, colaborar, ou alguém mais que vocês conhecem que pode colaborar, pegue esse papelzinho, não tem problema, coloque lá o seu compromisso com Deus para essa colaboração desse projeto, tá bom? Além disso,
Nosso site, como eu falei no meio do culto aqui, está sendo reformulado. Temos mais dinâmica dentro do site, vinculado ao Face, tudo que está acontecendo, fotos, as transmissões. Oi? E faltou... sim, o site ibsbc.com.br, tira o SP ali, que é o e-mail da igreja, na verdade. Então, entre lá para vocês verem o que está acontecendo, tem as fotos, os cultos ao vivo, tem um link direto lá em cima para isso, tá bom? Divulgue nosso site, divulgue nossa igreja para atrairmos mais pessoas também. É isso, eu queria chamar os pastores aqui, inclusive o pastor Álvaro, os 3 hoje aqui presentes. Ficar, moto, do lado esquerdo ou direito para a câmera? Direito aqui, que aí aparece na câmera melhor. E eu queria um voluntário para orar pelos pastores e para encerrar o culto. Alguém? Jovino, por favor. Pode ser. Pai bendito e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, meu Pai, por esse dia. Queremos orar, meu Pai, neste momento, pelos pastores que o Senhor, segundo o teu coração, preparou, meu Pai, para ensinar a tua igreja. Pai, nós te pedimos para que cada dia, meu Pai, teu Espírito Santo possa agir, meu Pai, com as tuas verdades no coração de cada um deles e nos ensinar e nos nutrir com a tua verdade. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Ainda em oração, feche seus olhos. Pai, te agradecemos por esse culto que tivemos aqui, pela palavra aprendida, pelos louvores aqui entoados. Te agradecemos pelas crianças que aqui estiveram, que o Senhor possa cada vez mais trazer pessoas para a tua palavra, para teu aprendizado, que possamos cada vez mais aprender a obedecer e obedecer aprendendo da tua palavra, Pai. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos em nosso meio. Te pedimos em especial pela vida do Marcos, da Ana Patrícia, do Vinícius e da Natália, pelo falecimento do Marcos, Pai, que o Senhor possa confortar a família dele. Sabemos que ele está contigo na glória, que um dia possamos ver aquele irmão que esteve aqui conosco na nossa igreja e hoje está com a família em outra cidade, ó Pai. Te pedimos por todos aqueles enfermos, o Alex que está com a sua avó, que você possa dar recuperação para ela, seja feita a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Te pedimos por esse dia, que o Senhor nos abençoe, nos leve em segurança para os nossos lares e que possamos estar aqui à noite em louvor e adoração, aprendendo mais da tua palavra. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos colocar de pé. Obrigado por orarem pela irmã Ana Patrícia, lá em Formoso. E como foi já mencionado, né, nós tivemos acompanhado esses dias a sua enfermidade, mas o Senhor achou por bem levá-lo para a sua glória, né? Então, ore pela irmã Ana Patrícia, as decisões, o Vinícius, Natália, e esse momento de expectativa, que não é fácil, né? Com a ausência de alguém muito especial na vida deles, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste momento, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Pode se assentar.